Olá, eu sou Sadi Consati, consultor de Intense do Boticário. As mulheres orientais têm traços do rosto que são específicos e grande parte delas sente dificuldade na hora de aplicar a maquiagem. Pensando nessa diversidade, eu vou sugerir dicas de aplicação de produtos nesse vídeo de passo a passo que você vai conferir comigo agora. Normalmente, as peles orientais têm um tom mais amarelado. A dica é sempre evitar que ele fique acentuado. No caso da Priscila, eu já uniformizei e utilizei um tom bege para quebrar e dar um contraste e ficar mais natural. Depois eu complementei um pouquinho com corretivo e com pó compacto. Agora, eu já estou finalizando o contorno das sobrancelhas. Eu utilizei o lápis grafite cor número 3, que é um lápis que pode ser usado tanto para definir os olhos como para as sobrancelhas. E é sempre bom fazer um preenchimento dos pelos para dar mais definição e contraste na maquiagem. Agora eu vou pegar o lápis preto e vou fazer um contorno na parte superior dos olhos. Ele começa bem fininho no canto interno e ele fica grosso e aumenta a espessura aqui no meio do olho. A gente vai começar a criar uma ilusão de pálpebra. Eu estou fazendo com lápis preto, mas se você preferir pode utilizar um marrom também, ou substituir por uma sombra preta ou marrom. Agora eu vou esfumar um pouco suavemente esse lápis. Você pode fazer isso com o próprio dedo ou, se preferir, com um pincel de cerdas. Agora eu vou utilizar a sombra número 38, que é esse tom de berinjela, aplicado por cima desse lápis preto esfumado, bem juntinho da raiz dos cílios. Você vai depositando o produto e vai trazendo de baixo para cima. Essa sombra vai cobrir toda aquela parte preta escura embaixo e a gente vai subir um pouquinho acima. Você vai trazendo sempre de baixo para cima. Você vai sentir que nessa região existe um ossinho, é logo abaixo dele que a gente traz as sombras. O segredo para não deixar o olho ainda mais amendoado é não puxar a sombra para fora e deixar um final mais arredondado. Agora eu vou pegar a sombra número 25, que é um tom de champanhe, e vou trazer ela mais na parte superior, suavizando e iluminando aqui por cima. E depois, finalizando com um esfumado para cima até o pezinho das sobrancelhas. Misture sempre bem as cores para ficar uma passagem uniforme. Normalmente as mulheres orientais têm os olhos mais afastados. O segredinho é utilizar uma sombra mais escura e não clara nem iluminadora nos cantos internos, para ajudar a diminuir essa impressão de distância. Com a mesma sombra berinjela que eu usei na parte superior da pálpebra, eu vou fazer o contorno na parte inferior. Eu peguei um pincel de cerdas finas, já umedeci ele na água. Esse contorno tem que ser por fora do olho para ajudar a abrir e aumentar o olho. Então você pega o produto, coloca aqui no cantinho externo e vai puxando de fora para dentro, na pele, logo abaixo dos cílios. Sempre deixe esse cantinho externo um pouquinho mais grosso. Esse efeito vai aumentar e abrir ainda mais o olhar. E depois, tire o excesso esfumando com uma haste flexível. A maioria das mulheres orientais tem os cílios que nascem com a raiz reta para baixo e é difícil de curvar apenas com a máscara. Então é importante utilizar sempre antes um Curvex. Depois de aplicar o Curvex, aí sim a gente aplica a máscara para cílios. Primeiro na parte de baixo, da raiz em direção à ponta. É importante passar várias camadas, tanto embaixo quanto em cima, para ajudar a definir e abrir ainda mais o olhar. Na parte superior dos olhos, coloque primeiro o aplicador em cima, arredonde e puxe, para tingir e curvar os cílios de cima para baixo, e depois de baixo para cima. Vejam a diferença que a máscara faz nos olhos. Nesse lado, na parte superior, eu apliquei e neste ainda não. E a dica aqui é sempre a gente aplicar uma quantidade maior no centro dos olhos para abrir o olhar e menos no canto externo para não acentuar o efeito amendoado dos olhos.
As mulheres orientais têm um rosto com uma superfície um pouco mais plana, então a gente vai fazer uma correção para afinar e dar mais movimento para o rosto. Eu estou usando um pó compacto 2 tons acima do tom da pele da Priscila. Primeiro eu pego com o pincel e coloco de fora para dentro, logo aqui embaixo, da têmpora em direção ao canto da boca. A gente vai esfumando sempre de fora para dentro, com esse movimento. Depois de esfumar essa região do rosto, de fora para dentro, a gente vai subir logo acima das têmporas e vai escurecer um pouquinho esses cantos e subindo em direção à testa. É muito pouco, quase nada no pincel. E o próximo passo é esfumar esse mesmo pó abaixo do maxilar, de fora para dentro. E agora com o pincel menor, de cerdas flexíveis, a gente vai fazer o contorno na lateral do nariz. Você vai começar aqui em cima, próximo das sobrancelhas, e vai trazendo até a ponta, mas sempre na lateral. E esfume até a extensão do rosto. E com um pouquinho de pó mais claro, a gente vai iluminar essa parte de cima do nariz. Suavemente, para não contrastar demais. E para aquele ar de saúde, blush cor número 2, que é um tom de rosa queimado. Você pega suavemente o pincel, tira o excesso e aí a gente vai esfumar na parte mais alta das maçãs. O segredo é sempre fazer uma aplicação gradual para não pesar. Pega um pouco do produto, esfume e vá sentindo se há necessidade de aplicar um pouco mais. Uma das formas mais fáceis de aplicar é sempre sorrir e aplicar o blush na parte mais alta da bochecha. E para a Priscila arrasar com essa maquiagem, eu escolhi o batom cor número 29, que é um tom levemente alaranjado. Primeiro eu vou aplicar ele no centro dos lábios e vou trazendo para a lateral. Depois eu dou um acabamento com o pincel. E agora na parte superior do centro dos lábios para a lateral.